E aí, gente, tudo bem? Gente, estou fazendo esse vídeo para te encorajar, te fortalecer e para honra e para glória de Deus, porque essa ferramenta é uma ferramenta que Deus pode com certeza usar para falar com você. Mas é como a música. Nem todas as músicas falam a verdade, mas todas as músicas a gente pode ouvir. Nem tudo que a gente vê nas mídias sociais falam a verdade, mas esse tem algumas que falam. Se a gente é da quebrada, a gente cresce na quebrada e aprende as coisas da quebrada. Se a gente é do campo, a gente cresce no campo e aprende as coisas do campo. Se a gente é da cidade, a gente cresce na cidade e aprende as coisas da cidade. Mas quando a gente começa a conhecer a verdade, a gente vê que tudo isso aqui não passa de coisas pequenas comparadas com a vida. Nem a moda, nem a mídia, nem a pobreza, nem a riqueza realmente interferem naquilo que é da vontade de Deus. A vida. E a gente realmente começa a buscar aquelas riquezas que são eternas. Como assim uma riqueza que é eterna? Olha, uma roupa, ela se desgasta e passa. Essa árvore um dia vai passar. Esses tijolos um dia também vai passar. Mas a vida não vai passar, gente. Com certeza a vida não vai passar. A vida foi criada para ser para sempre. Mas no passado o ser humano pecou. E hoje eu tô vindo aqui para falar com você que já conhece a verdade. Mas se você não conhece, calma, ainda há tempo. Porque mesmo vivendo em um mundo cheio de pecado e cheio de coisa ruim que acontece, tem dias bons, mas sabemos que tem dias maus. E verdadeiramente tudo que acontece de mal nesse mundo é uma reação do pecado, pois o salário do pecado é a morte, e para uma vida o que é pior do que morrer? Porque realmente sem a vida a gente não tem nada, gente. A gente pode ter tudo nessa terra. Se a gente não existir, se a gente, fechou os olhos, acabou, a gente não vai mais ter mais nada. Então o que a gente passa é buscar aquilo que é realmente importante. E para você que já conhece a verdade, eu quero te encorajar. Encorajar a fazer aquilo que é da vontade do Senhor Jesus, o ID. Em 1 Coríntios 9:22, Paulo vai dizer: fiz-me como fraco para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar à salvação a alguns. Mas uma coisa é certa, só não vai fazer loucura para ganhar os loucos. Tá entendendo? Ah, não, eu vou virar um assassino então para mim evangelizar aqueles... Não. Lembrai que o caminho é estreito. E Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E ele também nos ensina que aquele que faz o que ele ensina é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e batendo o vento, vindo toda dificuldade, a casa permaneceu de pé, graças a Jesus, porque é por ele, é dele, para ele todas as coisas. E tá certo, todo ser humano é difícil pra caramba. Todos os discípulos de Jesus fizeram muitas coisas erradas, não são perfeitos, não somos perfeitos, mas mesmo assim Jesus nos chama para viver, e viver literalmente para sempre. Gente, vocês não acreditam que eu achei aqui uma porta apertada? Digamos que todo esse caminho aqui é um caminho largo. Jesus diz: o caminho que leva para a condenação é largo, por isso muitos são os que andam por esse. Mas o caminho que nos leva para a vida é uma porta estreita e um caminho apertado. Então a gente entra pela porta estreita e anda pelo caminho apertado, dia após dia. E você que tem essa vontade de falar daquilo que é do reino eterno para as outras pessoas, não só por falar, mas porque você vive e sabe da importância que aquilo tem para as outras vidas, faz o seguinte: primeiramente a gente tem que viver com Deus, porque é Ele que nos fortalece. Isso daqui é uma guerra, a gente não pode esquecer que a nossa guerra é contra potestades e principados, aqueles que dominam o mundo na região celestial. Jesus venceu eles. Uhul! Jesus venceu. A verdade venceu, não podemos esquecer disso. Mas se a gente só falar da verdade da boca para fora por falar, de que adianta? Fama, isso e aquilo, pra quê? Então alerta, antes de todas essas coisas tem uma coisa muito importante: amar a Deus sobre todas as coisas. Porque amando a Deus sobre todas as coisas, a gente realmente vai estar vivendo com o Pai. E vivendo com o Pai, a gente vai ver os nossos irmãos ou aqueles necessitados e vamos querer fazer aquilo que é da vontade de Deus para a vida deles. Tá entendendo? E não é só falar por falar, é realmente deixar ser usado por Deus para que outras pessoas passem a buscá-lo, então se arrependam dos seus maus caminhos e passem a viver na vida. Também a gente tem que cuidar, porque o coração do homem é muito enganoso. Então muitas vezes, quando a gente está em grupo de amigos ou alguma coisa assim, pode acontecer de você ver alguém fazendo e você falar: caramba, que legal. E daí você vai falar também, mas falar só por falar. De que adianta o homem falar só por falar e não viver? De que adianta o homem ganhar o mundo todo e não ser salvo? Então que a gente realmente busque, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas.
E Ele realmente nos chama, mano, para ter uma intimidade real com Ele. Deus é santo, irmãos. Santo, santo, santo. Ah, e lembrai, para você que já está na caminhada, tenha bom ânimo, porque o inimigo de nossas almas, ele literalmente não brinca. Lembremos que nossa guerra não é contra o sangue nem a carne, não é contra o homem que se levanta contra nós e fala, isso aí não. A nossa guerra é contra potestades e principados, quem já domina esse mundo nas regiões celestiais. Não é que vai dominar, é que já domina. Então esse mundo é difícil. Por isso que em todo lugar que a gente olha tem maus caminhos. Por isso que o caminho que nos leva para a vida é um caminho estreito. Porque é um caminho ensinado pelo próprio Deus para o homem. O homem que veio do pó da terra. O pó da terra. E hoje a gente pode ter essa linda experiência que é viver, existir e depois viver. E você que está na obra, está fazendo já a caminhada, lembrai o que Jesus disse para Pedro. Em Lucas 22:31, disse: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Então lembremos que nessa caminhada é uma caminhada aqui, ó, dia após dia perseverando, se alimentando daquilo que é eterno, vigiando com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente escuta. Porque a gente não pode esquecer que todo ser humano é difícil. A gente é falho, nossa carne grita às vezes, e só tem um jeito da gente vencer nossa carne, que não é por nós mesmos, mas é pela nossa fé em Jesus Cristo Messias. Então bora, para começar, conheça as igrejas da sua região, porque muitas vezes tem pessoas que moram na região A, na região B, na região C, e você não sabe para onde direcioná-las. E é muito importante direcioná-las para o lugar certo, porque como é que você vai falar para a ovelha sobre Jesus? A ovelha vai meio ceguinha, sem saber por onde ir, por onde começar, e ela entra num covil de lobos, onde pegam todas as lãs da ovelha, depois comem sua carne. Não sei se vocês sabem, mas a ovelha é um animal que não tem muita visão, então ela tem que ser direcionada pelo pastor. A gente vive num mundo tão conturbado, cheio de ideias, vários pilares, idolatria, prostituição, mentiras, ego, isso e aquilo, interesses humanos. Como que a gente vai direcionar a ovelha para um covil de cobras? Lugares onde as pessoas não têm interesse nenhum com aquilo que é do reino dos céus, só estão ali pelos seus próprios interesses. E isso sem arrependimento. É perigoso direcionar as pessoas para um lugar assim e essas ficarem 10 vezes mais condenáveis a ir para o inferno. É perigoso a gente direcionar as ovelhas para um lugar desse e essas serem picadas por essas cobras, ficarem doentes, adoecerem e voltarem para o mundo. E então as ovelhas ficam todas desgarradas, sem pastor, cheio de ferida, cheio de coisa. Elas precisam ser cuidadas, então conheçam os lugares para onde essas ovelhas vão estar sendo direcionadas. Só para uma igreja? De jeito nenhum. Tem pessoa que mora na região A, como é que a pessoa vai lá para a região B para achar a igreja? Não, calma. Porque realmente a verdadeira igreja que busca Jesus, a noiva prudente e adornada que busca se limpar cada dia mais, para na volta do noivo todo mundo tá pronto, existe. O foco não é um lugar tá super lotado, não. É a igreja ser uma igreja de qualidade. Realmente o pessoal buscar a verdade que é Jesus. A verdade que o mundo não ensina. Porque o mundo ensina o quê? Moda, isso e aquilo, mas a vida é muito mais que isso. A gente tem que levar isso a sério, gente. É isso aí, gente. Ide. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura até os confins da terra. Eu vou indo. E se vocês forem também, direciono vocês a ter bom ânimo, porque a gente sabe que o mundo tá difícil e tende a piorar muito. Mas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Então não botem a sua fé no homem. Esse homem que vocês estão vendo, qualquer dia pode errar feio, 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 porque é um homem falho que veio do pó da terra. Mas olhem para Jesus. Pelo amor de Deus, olhem para Jesus. Creiam, pois Ele realmente é o Filho de Deus que veio na terra para nos salvar. Lembra que precisa do amor. E lembra que não é só mais uma atividade na lista de afazeres. Pois você não dá um abraço na pessoa que você ama só porque é uma lista de afazeres. Não, eu amo aquela pessoa, eu vou... Não, faça por amor. Faça porque às vezes tudo que aquela pessoa precisa é ouvir aquilo que você já ouviu. Ouvir aquilo que te deu sede e você passou a buscar aonde tinha fonte de água. E o Espírito Santo te direcionou. E lembrai que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode conhecer, mas nós conhecemos. E você? Você conhece? Lembrai também que não é sobre o que a gente pode ganhar. E provavelmente aqui nessa terra a gente vai perder bastante coisa. Porque não é sobre conquistar mais e ter mais e mais, não.
É sobre viver verdadeiramente aquilo que Jesus nos ensina. É um caminho estreito, é um caminho que não cabe mentira, é um caminho que envolve amor e literalmente deixar que o Espírito da Verdade nos exorte quando tem que exortar, porque todo mundo é ser humano aqui, todo mundo é difícil. Aceitar aquilo que Jesus realmente quer que a gente seja livre. Se a gente é cego, quer que a gente passe a ver. Se a gente não consegue andar, quer que a gente passe a caminhar. Jesus, ele vem para nos dar vida de verdade, irmãos. Então busquemos. Deus abençoe vocês. Toda honra e toda glória para Deus, aquele que fez o céu e a terra. E é isso aí. Busquemos. Pois, está vendo o sol? Bonito, né? Um dia ele se converterá em treva. Se faça essa pergunta: eu sou do mundo ou eu já sei a verdade?